Hoje eu vou fazer aqui a leitura para o Escorpião. São 3 cartas que eu tirei aqui. Vamos ver. O Escorpião, ele tem algo que ele ressente, talvez a parte dele que não é, que ele não gosta, digamos, né? Então ele tem algo assim diferente das pessoas que ele lidera, né? Digamos, a tendência para ser um líder ou se sobressai, ou é mais maduro, assim, em relação a coisas de trabalho, pelo menos eu vejo aqui, tá? Em outros assuntos, eu não vejo muito, mas enfim. Aqui, ele estava preocupado com a paz, né? Em ter paz. Existe um momento ali, a torre aqui, né? A carta da torre. Essa é uma carta bem bonita, esse baralho. É um baralho de gatos. Parece que teve argumentos com alguém, não sei bem o que. Vamos ver aqui. Então, o Escorpião, ele tem medo dessa parte que ele ressente nele mesmo, né? Um ressentimento, assim, com as coisas. Mas ele não... como é que eu vou dizer? Ele foca muito nas coisas negativas, eu acho, sabe? E esse medo tem a tendência de estar mais forte quando ele se sobressai. Engraçado isso, né? Mas é bem o que tá acontecendo aqui. Então, esse ressentimento meio que prende ele nessa sombra. Essa sombra dele mesmo, né? O passado lá, o momento esse que é um momento, digamos, de talvez algo não muito prazeroso acontecendo, ele consegue segurar, assim, o equilíbrio, manter o equilíbrio dele, né? Mesmo que ele leve esse medo pro futuro, ele tá ok com a neutralidade, tá? O medo que ele leva vai trazer uma coisa única para a vida dele, que é ele reconhecer a grandiosidade dele, né? E ele vai parar, assim, de se ver como alguém isolado, né? Uma pessoa que talvez ele não consiga olhar pro...
para essa parte negativa dele, digamos, né? Então a pessoa, quando ela olha para a parte negativa dela e só olhar sem julgamento, né? Sem julgamento. Então quer dizer assim, ó, eu vou explicar aqui algo. Deixa eu pegar um objeto aqui. Um objeto que tenha duas coisas. Deixa eu ver. Tem que ser algo de abrir. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Essa aqui é a tampa da caneta. Essa aqui é a caneta. Então, aqui, ó. Essa caneta, ela escreve e tu apaga. Esse aqui é um apagador. Então, esse aqui seria essa parte de olhar pra coisa, né? Aqui é julgamento, que todos fazemos, e aqui é essa coisa de ser duro consigo mesmo, essa coisa apagador, né? Então tu pode fazer assim, tu pode tirar o julgamento com a coisa de ser duro e olhar para isso, para o que existe, sem ter o julgamento com a coisa de ser duro. Tira aquilo ali, vê. Olha para a situação, como ela é, né? Ou, se a pessoa já consegue fazer o exercício melhor, ela vai... Esse aqui é o julgamento, ó. Não existe mais a parte de ser duro. Pode fazer. Então, quer dizer, isso aqui são estágios, né? As coisas ficam caindo. Enfim, vou pegar outra caneta aqui pra mostrar. As coisas são estágios. Essa aqui tem essa coisa de ser duro consigo mesmo e fazer um julgamento. Essa aqui faz o julgamento sem ser duro consigo mesmo, entendeu? Então a pessoa vai ter que aprender, ela vai ter que descolar, assim, desmontar essa parte. Isso aqui é um pensamento, é uma coisa que tu põe na tua cabeça, uma imaginação. Tu não faria, tu é incapaz de ser duro consigo mesmo sem essa parte do imaginar. Essa parte aqui, o julgamento, para tu julgar, tu tem que pensar sobre o assunto. Isso é um processo mental que tu vai imaginar a coisa ou vai pensar. É sempre uma imagem mental, né? Que vem junto com o sentimento. Então, quer dizer, são vários sentidos usados juntos. Tu pode ter uma memória olfativa, uma memória auditiva. Junto com ela. É difícil a pessoa se dar conta de tudo, assim, né? Mas nós temos memórias relacionadas aos sentidos. Então, se tu consegue fazer esse julgamento sem ser duro consigo mesmo, tu vai ter que treinar pra isso. Tirar essa parte aqui, ó. Sabe? Então, tenta ver essa imagem do que realmente aconteceu ali, como se fosse uma pessoa de fora. Olha assim como se fosse, ó. Vou pegar aqui a minha belinha. Imagina tu nessa situação e usa um bonequinho, uma coisinha assim que fica mais fácil pra tu se desconectar desse evento, né? Ou tu imagina tu sendo um bebê e põe lá pra esse evento e aí tu faz assim, ó, vamos tirar a coisa de ser duro, vamos tirar o julgamento. Então tu vai olhar para aquilo ali. Quando tu olha pra ti mesmo e o evento, imagina tu sendo um bebê nesse evento. Tu não vai julgar um bebê. Tu não vai sentir raiva, tu não vai odiar um bebê ou uma criança. Ou um bonequinho, tu não vai conseguir odiar. Se tu não relacionar a tua imagem a isso, tu vai te desconectar disso. Então tu vai aprender a tirar o julgamento nocivo, aquele negativo, né? Aí tu vai olhar a situação como ela é. Aí tu vai colocar o julgamento. Agora vai ver, ok, como é que eu vou olhar para essa situação, né? Então tu pode fazer, de repente tu pode fazer uma lista de coisas ruins e coisas boas.
Porque sempre nós vamos ter um julgamento, e vamos achar coisas positivas e coisas negativas. E também a gente vai ter crenças em relação ao evento, em relação a nós mesmos, né? Mas aí tu já tá desprendido daquilo, né? Então olha pro evento. Tu não vai olhar, como eu fui isso. Não, tu vai olhar, essa pessoa aqui, ou esse bebê, esse bonequinho estava ali e não estava, digamos, eu vou fazer uma interpretação aqui, vou imaginar uma coisa. Não estava olhando para a situação, estava com medo. Tinha medo dessa situação acontecer, dessa coisa que ela está envolvida acontecer. Tinha medo da intenção de fazer acontecer essa coisa. Não era uma coisa negativa, tá? E tava muito olhando pro resultado da coisa. Então, quer dizer, existe a coisa que a pessoa tem que fazer, a situação que ela tem que se envolver, a intenção de fazer aquilo, né? Eu quero realmente muito. Então, o medo de fazer tal coisa estava muito relacionado à intenção. Então, ela não conseguia. Ela tava, parece que de costas para essa coisa, para esse evento, para essa, né? Pra essa coisa que tinha que acontecer. Porque ela tava com medo da intenção. A intenção é muito forte. Então, na verdade, às vezes isso aqui tem a ver com sucesso. A pessoa tem medo do sucesso. E por que seria o medo do sucesso? Então, você tem que ver, né? O medo do sucesso pode ser relacionado a coisas ancestrais que não deram certo. Pode ser coisa de merecimento. Ou de pensar, por exemplo, uma mulher... A mulher é fraca. Ou tem aquela coisa que segue por gerações da mulher, tem que cuidar de filho, tem que ficar em casa, não pode trabalhar, porque não foi há tanto tempo atrás que existia isso. Esse julgamento de que as mulheres não deveriam entrar na força de trabalho, tinha que ficar em casa trabalhando, cuidando de filho, cuidando da casa. A mulher não é capaz, ou ela escutou de um companheiro, de alguém, do pai. Muitas vezes a pessoa botou a pessoa para baixo, dizer, tu é mulher, tu não pode conseguir. Ou ela se sente julgada dessa maneira, ela se sente menos, digamos, poderia ser isso, entendeu? Então existem vários fatores aqui nessa situação que eu tô falando aqui. É só uma suposição, né? Eu tô imaginando uma situação para vocês terem uma ideia, assim, do que poderia ser. Então, na verdade, esse medo aqui que tá aparecendo, a pessoa vai estar ok. Ela vai conseguir ver o seu brilho, né? Se libertar. No futuro que eu tô vendo aqui, né? Então, o que é o medo? O medo pode ser medo daquilo que vai acontecer se ela continuar fazendo tal coisa. Mas tem um medo agregado a isso que algo ruim pode acontecer. Então, algo ruim na cabeça dela, relacionado a esse assunto que eu tava falando, só pra vocês entenderem como é doida a história. Esse medo pode ser o algo ruim, ela ser bem-sucedida como mulher. Que na visão sei lá, de quem falava pra ela que a mulher não pode ser bem-sucedida, a mulher não pode entrar no mercado de trabalho, é ruim. Não, mulher não. Eu vou ser uma mulher que não... que na cabeça dela existe uma crença escondida, que ela não tem noção, ela não tem, assim, consciência disso. E muitas mulheres que tentam ser bem-sucedidas, tentam sair de casa, tentam trabalhar e não conseguem, às vezes elas pensam, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Não, é porque existe essa crença e já vem no ancestral. Em 1950, acho que a coisa para a mulher começou assim, sabe? Em 1964, se não me engano, que foi o ano que a mulher teve direito à herança pela primeira vez no Brasil, se não me engano, sabe?
Então, quer dizer, a gente avançou não muitos anos, 50, 60 anos somente. São 5, 6 décadas. E ainda tem muita coisa. Assim como os direitos de minorias, como fala, minoritários, não sei como fala, também não são muito recentes. Direitos dos animais, digamos, né, de cuidar dos animais, poucos anos atrás existia muito maltrato animal. Então é uma coisa muito recente, comparando assim, né? Então às vezes tem aquela crença da mulher, porque eu ouvia a avó falar, ouvia as tias falar, ou a mãe, ou até mesmo a mãe tinha essa situação de estar dentro de casa, de aguentar coisas, né? Tô falando aqui a realidade, não tô dizendo coisa que não é verdade, né? Então, coisas que a gente vê, ouviu a vizinha, pode ser isso também. Ou uma prima, uma pessoa da família que tinha uma situação horrível e aquilo impactou realmente a pessoa. Então, existem coisas no subconsciente da pessoa que ela não se dá conta, que ela tomou uma decisão, impactou ela tanto, aí virou uma crença. Ela acredita que as mulheres não devem ter a força, tá errado. E a pessoa, não, eu não tenho essa crença, não tenho. E aí, se ela trabalhar nessa crença um dia, para remover essa crença, para se libertar, que nem essa carta aqui, entendeu? Ela vai se unir com essa libertação, tá? Para esse medo sair. Então vai ser aquela coisa. Tu tem que despertar como o medo afeta a tua vida. O que você gostaria de fazer sobre isso? E como seria a sua vida se você não tivesse esse medo? Aqui é a libertação, tá? Como seria a sua vida se você não tivesse esse medo de ter essa intenção forte para esse sucesso? Que é em relação a qualquer coisa, pode ser. Tem gente que pode ser um sucesso relacionado a ser mãe, a engravidar, ou ter um filho. Tem gente que tem muito medo de ter filho, de engravidar, ou de casar até, ou de ter relacionamento. Tem gente que tem medo de relacionamento, de ter relacionamentos. Então, aconteceram coisas no passado, no ancestral, talvez, ou muitas pessoas da família não se casaram, ou uma pessoa da família não se casou, ou duas, não sei. E aquilo ali ficou, não, são pessoas da minha família e tal. Existe uma conexão muito forte de sangue. Que as pessoas começam a copiar coisas de pessoas que ela nem conhece direito. Porque tem aquele laço familiar invisível. É uma coisa muito doida isso, sabe? Então tu pode olhar para aquela pessoa da tua família que era solteira, digamos, e dizer: eu sinto muito pela sua dor, pelo que você passou. Você não conseguia se relacionar com os outros, mas eu agora eu vou viver um relacionamento. Eu quero ser uma pessoa que tem relacionamento. Eu não preciso ficar olhando pro teu passado e pro que tu viveu e sofreu o que tu sofreu. Ou ter medo de talvez sofrer o que tu tinha sofrido, mesmo que eu não saiba que essa pessoa sofreu. Entendeu? Então existem coisas invisíveis na vida das pessoas que às vezes a gente não se dá conta, porque não tem como saber, né? Então por isso que eu tô falando essas coisas, que talvez alguém se conecte com isso, talvez não, mas são coisas assim que são realmente importantes para as pessoas se darem conta que existem coisas, talvez a coisa não tá andando, não tá dando certo, porque algo está escondido. Como eu vou saber? Vai saber? Se pergunta. Se eu soubesse, põe aquela intenção na cabeça. Se eu soubesse o que está escondido dentro de mim, que está afetando a minha intenção para fazer tal coisa, para ter sucesso em tal coisa, o que seria? Se eu soubesse o que essa coisa é, o que seria isso? E fica falando, se eu soubesse, e aí vai vir. Se eu soubesse o que é que está me bloqueando, seria pontinhos. Entendeu? E às vezes pode ser essa história de eu ser mulher e a mulher não deve ganhar dinheiro, mulher não deve trabalhar, mulher não deve, não pode. Aí você fala, não, mas eu não penso assim. Mas e aí, se tu liberar
essa crença, por exemplo, tenta fazer um EFT, Emotional Freedom Technique. Técnica de liberação emocional. É muito fácil, eu vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem. Para essa questão, eu vou fazer, ó. Pode ser a questão que vocês quiserem. Mesmo que, são 3 vezes que tu vai falar. Mesmo que eu penso que eu não presto como pessoa se eu trabalhar, ou se eu ganhar dinheiro porque eu sou mulher, eu amo e aceito a mim mesmo. Se eu penso que eu não presto, não sou boa pessoa porque eu vou trabalhar e ganhar dinheiro e ter sucesso, eu amo e aceito a mim mesmo. Mesmo que eu pense, pode-se falar coisas diferentes, mesmo que eu pense que eu não deva trabalhar, ganhar dinheiro e ser bem-sucedida, porque eu sou mulher, eu amo e aceito a mim mesmo e aceito essa situação. Aí tu vai dar tapinhas em certos pontos de acupuntura do corpo, tá? Olha na internet os pontos que são. E aí tu vai liberar. Tu faz 3 rodadas de pontos, tá? Eu tô fazendo aqui. E tu vai medir a emoção, tá? O quanto forte estava antes e o quanto forte vai estar depois que tu acabar isso daqui. E aí tu vai fazer aqui, ó. Vai terminar assim. Existe um procedimento para fazer isso, né? Tu vai seguir certas coisas, bem fácil de usar essa técnica. Eu fiz os cursos dessa técnica, que é do básico ao avançado, venho usando por muitos anos e realmente funciona, entendeu? Especialmente para crianças, para pessoas aqui no Norte da América, eles usam muito essa técnica para pessoas que vêm da guerra. Que vieram da guerra, que tem problemas com estresse pós-traumático, né? Que essas pessoas sofrem demais, né? Isso aqui ajuda demais, é comprovado. Existem estudos sobre isso comprovando. Então, se isso ajuda pessoas que vieram da guerra, vai ajudar todas as pessoas, né? Enfim, Escorpião, espero que essa leitura tenha ajudado as pessoas. E espero que as pessoas consigam se conectar com essa coisa aqui que eu tô falando, da leitura, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes da vida. As nossas crenças limitantes, que eu chamo, tá bem? Muito obrigada.